Bom, agora uma prestação de serviços importantíssima aqui no Jornal da Manhã. Há uma corrida aos postos para vacinação contra o sarampo, e quem gentilmente volta aos estúdios do Jornal da Manhã, doutora Helena Sato, diretora de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora? Bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia. Doutora, a gente estava falando agora, antes da gente entrar no ar, sobre os números do sarampo. Essa situação que São Paulo vive agora, obviamente, não é a pior que São Paulo já viveu. Outros anos nós tivemos casos bem mais graves, com outros registros, mas esse momento é uma necessidade também de corrida aos postos de saúde. Qual é a situação comparada com as outras que São Paulo já viveu? Bom, primeiro, não há necessidade de corrida aos postos de vacinação. Então, a vacina do sarampo já faz parte do calendário básico há muitos anos. Quero dizer que há 20 anos atrás, no estado de São Paulo, nós chegamos a ter quase 24 mil casos, mas foi há 20 anos atrás, desse período até aqui, muita gente já foi vacinada. No entanto, o que é importante, né? Então, não há necessidade de corrida. Nós estamos sim fazendo uma campanha de 15 a 29 anos de idade no município de São Paulo, em outros municípios aqui da Grande São Paulo, como a região do Osasco, a região do ABC, porque nessas áreas nós estamos tendo aumento de casos do sarampo. Agora, o que é importante deixarmos claro para o nosso ouvinte, a vacina do sarampo já faz parte do calendário. Quem tiver dúvida, procure o posto de vacinação. Agora, quero passar a seguinte informação. No calendário básico, então, todas as pessoas de 1 a 29 anos de idade, é fundamental que tenham na carteira 2 doses da vacina do sarampo. Quem tem de 30 a 59 anos de idade, 1 dose já será suficiente. E, de um modo geral, quem tem 60 anos ou mais, não haverá necessidade de tomar vacina, porque, de acordo com a nossa última epidemia e a circulação do vírus, de um modo geral, quem tem 60 anos ou mais já teve a doença. Bruno Garchagen. Olá, bom dia. Eu ontem, inclusive, descobri pela minha mãe, eu não lembrava se eu tinha sarampo ou não, eu descobri que eu tive umas 32 doenças quando era criança, menos sarampo. Aí fiquei horrorizado com essa coisa aqui em São Paulo, todo mundo tá pegando sarampo. Corri no posto de saúde, fui muito bem atendido num posto aqui perto da Jovem Pan. Mas o que eu queria saber é o seguinte, no caso de uma pessoa como eu, no meu caso eu ainda tinha minha mãe para informar se eu tive ou não essa doença. A pessoa não sabe se teve sarampo, não sabe se foi vacinada, qual é a orientação que se dá para essa pessoa? É a mesma orientação que a gente faz para qualquer outra vacina. Perdeu a carteira, né? Não temos como comprovar quais doses foram aplicadas, por favor, compareça ao posto de saúde mais próximo da sua casa, que as nossas equipes irão orientar adequadamente. Em relação específica à vacina do sarampo, perdeu a carteira, não sabe se tomou, será vacinado. E não tem problema se já tomou uma vacina quando criança ou tomou já adulto, isso não tem problema. Essa pergunta é muito importante, várias pessoas nos colocam. Nossa, mas se eu já tomei, perdi a carteira, mas minha mãe falou que eu já tomei todas as vacinas, meu esquema está em ordem. Mas a melhor forma de avaliarmos se realmente tomou é a caderneta de vacina. Ou seja, se perdeu, a carteira foi perdida, as nossas equipes irão atualizar adequadamente o esquema de vacinação. E não há problema, não há um risco aumentado de evento adverso ou de reação se ser revacinado novamente. Doutora, por que a senhora fala, quem tem de 30 a 59 anos, quem tomou uma dose é uma dose suficiente, ao contrário de 1 a 29 anos? Por quê? Tudo depende de acordo com a avaliação epidemiológica, ou seja, nós temos um histórico, o sarampo é uma doença de notificação compulsória, então, de acordo com os dados que temos ali no Centro de Vigilância Epidemiológica, que é da Secretaria do Estado, avaliamos que nessas faixas etárias, então, repetindo, de 1 a 29 anos de idade, 2 doses, de 30 a 59, uma dose só é suficiente, de acordo com o comportamento da doença durante esse período e as ações de vacinação que já foram realizadas. Rodrigo Constantino também participando dessa entrevista com a doutora Sato aqui nos nossos estúdios. Constantino. Bom dia, doutora. Nessa época meio de ideias malucas, tipo terraplanismo e tudo mais, tem uma ala aí que repete que vacina é uma coisa perigosíssima. A senhora percebe isso? Há um movimento anti-vacina por essas questões meio ideológicas ou é um número muito baixo que ainda pensa nisso e foge da vacina? Aqui no estado de São Paulo, ou mesmo no Brasil, essas ideias têm vindo, têm aparecido nas redes sociais, mas ela não tem impactado. Não podemos dizer que esse tipo de notícia tem impactado nas ações de vacinação. E mais uma vez, eu quero reforçar,
Essa história do antivacina veio muito em cima de um artigo publicado numa revista renomada, dizendo que a vacina do sarampo podia dar autismo. Esse próximo autor, né, ele teve uma punição importante no Reino Unido. Esse artigo foi retirado e, mais uma vez, a gente ressalta: a vacina do sarampo é uma vacina muito segura, não tem como dar autismo, não existe nenhuma relação de causa e efeito de modo nenhum. A vacina é extremamente segura e as pessoas que ainda não foram vacinadas, por favor, procure o posto de vacinação mais próximo da sua casa. A melhor forma de combatermos a expansão, a disseminação desse vírus é vacinando adequadamente a nossa população. Estamos tirando as nossas dúvidas sobre o sarampo com a doutora Helena Sato, a diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. Doutora, as grandes perguntas, os sintomas do sarampo, se o sarampo pode matar, e é verdade que o sarampo, a capacidade de alguém transmitir o sarampo é muito maior do que alguém que estiver gripado, por exemplo? Então vamos lá. Primeiro, né? Então, quem causa a doença é o vírus do sarampo, né? E as pessoas, às vezes, algumas pessoas nos falam: mas eu não vou pegar sarampo, eu não vou ficar perto de ninguém com mancha vermelha pelo corpo. Então, vamos entender isso. Uma pessoa infectada pelo vírus do sarampo, cerca de 5 dias antes do início dos sintomas, ou seja, 5 dias antes de ter o exantema ficar vermelho, essa pessoa já transmite o vírus. Então, cerca de 5 dias antes do início dos sintomas, essa pessoa já vai estar transmitindo o vírus do sarampo. E cerca de mais 4 ou 5 dias na vigência do vermelho, que é o exantema. Bom, as pessoas com sarampo, quais as principais manifestações clínicas? Uma febre, pode ser baixa, ou muitas vezes uma febre alta, uma tosse, uma coriza nasal e uma conjuntivite. Temos visto, sim, alguns casos de sarampo que acabam não tendo a conjuntivite, como casos clássicos que nós vimos há muitos anos atrás. Mas essa tríade, esse conjunto de sinais e sintomas é um caso suspeito de sarampo. E aí, o que é importante? As nossas equipes dos municípios, uma vez na suspeita, não é na confirmação, uma vez na suspeita do caso de sarampo, as equipes irão no domicílio ou na empresa onde temos esses casos suspeitos de sarampo. Se essa empresa, por exemplo, for num prédio, como várias pessoas nos perguntam, as ações de vacinação de bloqueio serão realizadas no prédio todo. Se for numa casa, né, um caso suspeito de sarampo, as equipes de saúde irão nessa casa, irão vacinar todas as pessoas dessa casa e, a depender da distribuição dos casos, serão vacinados as quadras ao redor dessa casa. Resumindo, as nossas equipes municipais estão realizando essas ações e nas ações de bloqueio a vacinação é indiscriminada. Iremos vacinar novamente todas as pessoas. A única contraindicação para a vacina contra o sarampo, que é uma vacina de vírus vivo atenuado, são as pessoas em tratamento com quimioterapia e radioterapia. As pessoas nos perguntam também: eu perdi a carteira, minha mãe já falou que eu já tomei 5 doses. Se eu tomar uma dose novamente, eu vou ter maior chance de ter reação pela vacina? De modo nenhum. Essa vacina é extremamente segura e tomar doses a mais do esquema já preconizado, de modo nenhum, levará ao aumento de eventos adversos. Doutora, depois que a pessoa é infectada pelo vírus do sarampo, em quantos dias a doença se manifesta? Então, o período de incubação, uma vez infectado pelo vírus do sarampo, né? O período de incubação é em torno de 1 semana a 10 dias, no máximo, né? E então, de 1 a 10 dias após a infecção, a pessoa já poderá apresentar os sinais. E mais uma vez reforçando, quais são os sinais clínicos do sarampo? A pessoa, então, tem febre, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse ou coriza ou então conjuntivite. E para quem não reside em São Paulo, está aqui a turismo, a trabalho, essa pessoa pode se dirigir a um posto de saúde, vai ser atendida sem problema? Com certeza, é o SUS. É o SUS, seja lá de onde for, de qual estado for. Se apresentar esse conjunto de sinais e sintomas ou tiver alguma dúvida se está tendo sarampo ou não, por favor, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. A Denise, que acho que não teve sarampo ainda, né? Eu tive. Preocupada, já teve, não tô. Eu tive, foi complicado, mas faz muito tempo. Mas a doutora, a pessoa que quiser procurar rede particular para vacinação, não quiser enfrentar filas, não tem problema. É um tipo só de vacina? Sim, é a vacina. E não é só para sarampo, né? Isso, exatamente. É uma vacina que protege numa única injeção contra a rubéola e com a cachumba. Então é a chamada vacina tríplice viral, que está disponível nas clínicas privadas e na rede pública. Estará disponível, sim. E doutora, se a pessoa está doente, está com sarampo, está em casa, fazendo repouso, obviamente, em quanto tempo é a previsão dela melhorar? E ela toma remédio? Como é que é isso?
Bom, não existe uma medicação específica para o sarampo, que é causada por um vírus, o vírus do sarampo. A recomendação, então, na vigência do exantema, né, quando ele está com quadro clínico, é que fique em casa, certo? Enquanto, de um modo geral, uma semana. Né, até sumir esse exantema. Então, essa pessoa vai poder ter, então, de novo, tosse ou coriza ou febre. Então, o tratamento é os sintomáticos. É tomar o remédio para tratar da febre. No entanto, qualquer febre, né, que demore 2 ou 3 dias, é fundamental que procure o seu médico. É fundamental que procure uma unidade básica de saúde com uma adequada avaliação. Porque o sarampo podemos ter complicações. Por exemplo, em crianças, nós temos otite, né? E outras complicações como pneumonia, né? Uma pneumonia por uma infecção bacteriana, uma pneumonia aí sim mais grave pelo próprio vírus do sarampo e complicações neurológicas, como a encefalite. Então, qualquer manifestação diferente, por favor, procure o seu médico ou o posto de saúde. Para a gente encerrar, Mas, agora, doutora, a doença leva alguns dias para se manifestar depois que a pessoa é infectada. Nesse período, se ela viajar, há risco desse problema que está sendo registrado mais em São Paulo ir para outras cidades, outras capitais? Sim, o vírus do sarampo é um vírus de elevada transmissibilidade, né, através do aerosol. E mais uma vez, né, que a gente fala, a pessoa já transmite o vírus do sarampo mesmo antes de apresentar o exantema, né, o vermelho pelo corpo. Então, cerca de 5 dias antes do início dos sintomas, a pessoa já poderá transmitir sim o vírus do sarampo. É um vírus de elevada transmissibilidade. Então, por isso que é fundamental que as pessoas se vacinem adequadamente. Doutora, já agradecendo a senhora pela visita aqui, não é epidemia que São Paulo vive, né? Estamos sim tendo um aumento de casos, isso não está acontecendo. Sim, então a melhor forma de prevenção é tomando a vacina. Ok. Doutora Helena Satta, diretora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, que esteve mais uma vez aqui esclarecendo e tirando as dúvidas sobre o sarampo. Muito obrigado, doutora. Bom trabalho e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade.